Olá, pessoal. Esse é o quarto episódio do podcast Papo Pescado. É aquele podcast que estava faltando no Rio Grande do Norte, esse estado que é um destaque na pesca industrial, na pesca artesanal, na aquicultura. E, certamente vocês já sabem, é um projeto em parceria Ministério da Pesca e IFRN que garante a realização dessa experiência aqui, socializando informação, criando esse canal de diálogo entre as pessoas que estão na gestão da pesca e aquicultura, com quem está na academia, na produção, lá na colônia, lá nos viveiros, enfim. E hoje nós vamos conversar com o professor Deusimar Freire Brasil. Se você estuda aquicultura aqui no estado, com certeza seus professores foram alunos e alunas do professor Deusimar. Deusimar é uma grande referência e, para minha sorte, para meu prazer, um amigo. Deusimar, ele é professor universitário há 44 anos, 24 deles aqui na UFRN. Ele está lá no DOL, Departamento de Oceanografia e Limnologia. Foi pró-reitor de extensão por 8 anos e é o professor com mais projetos de extensão cadastrados na UFRN. Será que eu esqueci alguma coisa? Certamente eu fui muito resumido aqui, mas é por aí, né? Dá para começar a falar um pouco de Deusimar, não dá, professor? Davi, é um prazer muito grande, né, estar com você, porque aqui no Papo Pescado, né, que é uma iniciativa muito boa, e estar com você porque além da amizade pessoal, né, nós temos uma relação institucional, porque atuamos numa área parecida, né, na mesma área de atuação, você na gestão, eu na docência, e dentro do contexto institucional, que bom que está aqui, né, com a parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, que eu sempre digo, né, que foi uma das de várias iluminações que os governos do PT e particularmente de Lula teve, né, porque nós tínhamos, acho que era 1 ou 2 institutos federais, e quando saiu o governo de Dilma, eram 22 institutos. Eu conheço pessoas pelo interior, nos meus projetos. Conheço uma menina, né, Maria Isabel, aquela menina pobre lá numa unidade, numa comunidade rural pequena. Aquela menina nunca conseguiria fazer. Hoje ela está se formando, né, em informática lá no Instituto Federal de Lages. Então, esses institutos que foram criados, que estão mais 100 ou alguma coisa sendo criados, isso é de uma importância, né? Primeiro porque eu sempre digo, quando alguém me pergunta sobre os IFRN, eu digo, você já entrou em algum? Aí o pessoal fica assim, digo, parece um castelo. Né? E eu digo assim, e o que é melhor, cheio de jovens professores que estão transformando a realidade. Então é um prazer estar aqui com você, né, que faz a gestão, trabalhou na gestão estadual e agora está na gestão federal, e em parceria com o Instituto Federal, que é um grande parceiro nosso. Mas Que bom, que bom. E é uma honra esse encontro, viu? Vou Né? colocar no meu currículo, porque é tudo isso e mais um pouco. Conversar com Deusimar é muito bom. Então, Que bom. assim, quem está nos ouvindo não conhece Deusimar ainda. Fala um pouquinho da sua trajetória. Vem da região norte para o nordeste, né? Como é que é a sua história lá na floresta amazônica até chegar aqui? Não, em rápidas palavras, né? Está no meu memorial lá de professor titular. Eu, na verdade, fui nascido lá no Amazonas, né? A gente não fala município. Quando se pergunta de onde você é, a pessoa diz, eu sou do Alto Purus, eu sou do Médio Solimões, eu sou do Baixo Juruá, eu sou do Médio Madeira. As nossas referências são os rios, né? Então, minha família é do Médio Purus, município de Lábrea, e meu pai era um seringueiro, e eu vivi num seringal até 10 anos de idade, e com 10 anos de idade a gente veio para uma cidadezinha estudar, e depois estudei 2 anos, e depois fui para Amazonas, para Manaus, a capital do estado, e de lá fazer, através de uma parceria familiar, fui estudar na Unesp de Jaboticabal, fiz a minha graduação em zootecnia, meu mestrado e meu doutorado tudo em Jaboticabal, com o professor Nilton Castagnoli, que a gente considera uma espécie de um pai mais moderno da aquicultura brasileira, né? Porque o Nilton, nos anos 60, criaram a Unesp de Jaboticabal, né? Que a Unesp é uma universidade, tipo uma espécie de arquipélago, né? Cheio de campos, né? Pelo interior do estado de São Paulo.
e pegaram a turma da Exalc e colocaram para ir para fora do Brasil fazer pós-graduação. Isso no início dos anos 60. E Newton foi para o Japão. E chega lá, quando chegou no Japão, colocaram ele para fazer o mestrado e doutorado com carpa, com peixe, que ele não sabia nem o que ia fazer. E daí que ele se apaixonou pelas carpas, tanto que até o apelido de Newton virou Carpinha, né? E eu fui aluno de Newton em 75, formei em zootecnia, fui orientado de mestrado do professor Newton Castanhola, que nos deixou em 2014, e depois voltei para trabalhar como professor na Universidade Federal do Amazonas, fui 20 anos de trabalho lá, criei o curso de engenharia de pesca, que não tinha, né? Eu sempre brigava muito com o pessoal da universidade, porque tinha, na época, isso em 82, tinha 900, quase 1.000 professores, e ninguém estudava pescado. E eu dizia, lá no Amazonas, acabei de falar da importância dos rios, né? Lá, quando uma menina é bonita, ou um menino, ninguém chama que ela é uma gatinha, a gente diz que é uma peixinha. E em 88, nós fizemos um estudo apoiado pelo Max Planck. O consumo per capita nas regiões ribeirinhas foi de 180 quilos de peixe per capita ano. O Japão, que naquela época era o maior consumidor mundial de pescado, era 56 quilos. Então, pesca é tudo, né? Quando você quer dizer que, por exemplo, você é meu grande amigo, então você é meu peixe. Então, o peixe faz parte da cultura, da rotina, até do misticismo amazônico, né? E a universidade com 1.000 professores não tinha ninguém que estudava pesca. Isso é aquela história, desculpe lhe interromper, Sim. e já lhe interrompendo, como diria Jô Soares, mostra a dificuldade institucional da pesca. Mesmo em um ambiente onde ela é tão presente, eu diria até hegemônica, na academia isso não estava refletido, e aí o seu trabalho é na criação do curso. Então, eu falava muito isso, né? E até que chegou um reitor, que foi o professor Marcos Barros. Em 86, ele assumiu a reitoria. Ele foi o primeiro presidente do IBAMA na primeira gestão de 2003 do governo Lula, professor. E ele chegou para mim e disse, Deusmar, o que a gente faz, então, para mudar essa realidade que você tanto critica? Eu digo, criar um curso de engenharia de pesca, graduação, que na época só existiam 2 no Brasil. Então, nós criamos o 3º curso. Para resumir, Davi, quando saí de lá 20 anos depois, nós tínhamos a graduação, mestrado, doutorado, em parceria com o INPA, com 88 pessoas na universidade trabalhando com recursos pesqueiros. E aí eu vim aqui para Rio Grande do Norte, que tinha acabado de criar o curso de aquicultura, e como eu tinha um doutorado em aquicultura, me transformei, então, no coordenador do curso, e depois nós criamos o técnico na Escola Agrícola de Jundiaí, e também foi da minha autoria a criação do curso de agronomia também. Eu quero detalhar isso, mas vamos voltar um pouquinho. Como essa transição de Manaus, daquele bioma amazônico formidável, para outro lugar tão formidável quanto, que é aqui o nosso Nordeste. O que é que ele impulsiona a vir para cá? A Amazônia, né? O Amazonas, eu trabalhei muitos anos com populações indígenas, né? Os meus 20 anos foi com povos indígenas e ribeirinhos, né? Eu sempre digo que não é por afinidade política, por ideologia, não. É porque eu trabalho no órgão público e eu tenho que trabalhar para as pessoas que não têm condições de contratar um profissional. Aquele empresário que já tem uma boa capacidade financeira, ele pode contratar um técnico, né? Então, eu sempre trabalhei com pessoas que não tinham condições. Então, sempre fui trabalhando com os povos indígenas, os ticunas, e no Alto Rio Negro, que é uma coisa fantástica, né? E com os ribeirinhos. E o interessante de lá é que a piscicultura que eu aprendi com os índios, porque eu cheguei querendo fazer uma outra piscicultura, e eles me mostraram que na Amazônia os rios têm uma área inundável, né? Então, você tem a calha do rio e tem aqueles lagos que ficam próximo da calha, que são chamados lagos de várzea baixa. Depois tem uns outros mais altos, que são várzea média. E tem um mais lá para cima, que é várzea alta, que aí já está próximo à área não inundável, que é chamada de terra firme. E eles disseram, vamos fazer açudes em terra firme, nos nossos roçados, e quando o rio enche, os peixes vão entrando nos lagos, e naqueles lagos mais altos,
Esses lagos têm conexão por um que eles chamam de furo, né? E muitas vezes os peixes demoram a sair e ficam presos naqueles lagos e eles morrem, né? A várzea amazônica é uma região quaternária, ela está indo em evolução. Aí eles diziam para mim, a gente, em vez dele morrer, a gente junta, coloca nos cestos, nos sacos e traz para colocar nos nossos igarapés, nos nossos açudes, pequenos açudes familiares em terra firme. Então, fiz muito essa piscicultura de lá e depois vim redistribuído aqui para a Federal do Rio Grande do Norte, né? E aqui me impressionou muito, porque quando eu conheço a piscicultura no estado de São Paulo, na Bahia, no Paraná, em toda a Amazônia, mas quando eu cheguei aqui, logo depois, em 2004, nós começamos um projeto chamado Polo de Tilapicultura, em assentamentos de reforma agrária. Ali no Mato Grande, é isso? No Mato Grande, nos assentamentos. Foram 10 módulos de 6 tanques, ou seja, 60 tanques. E isso de 2005 para 2006, e eu vi a taxa de crescimento da tilápia. E eu fiquei impressionado aqui com o Nordeste. Como que você tem um peixe em 6 meses, o basto está chegando, na média, quase que 1,5 kg em 6 meses. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Nosso amigo baixo lá de Bebida Velha. Bebida Velha é uma comunidade em Pureza, no município de Pureza. E Baixo faz parte de uma cooperativa chamada Copabev. Que começou antes no projeto dele no polo de tilapicultura. Ele tinha um módulo, né? Começou com um módulo de 6 tanques. São 10 módulos. Vamos mandar um abraço, Baixo. Um abraço, viu? Meu e do professor Deusimar. Um grande amigo. E um profissional de... Hoje o Bastos é um consultor, né? É verdade. Então, quando eu conheci Bastos em 2004 para 2005, ele chegou até com as camisas abotoadas erradas, assim, com a barba mal feita. Aí hoje ele está todo bonitão. Um artista. Eu dei até um chicote para a esposa dele, né? Que é a nossa grande amiga, Eliana. Mas, assim, eu fiquei impressionado, Davi, com a taxa de crescimento. O Bastos hoje, que ele melhorou, eu reputo que hoje a unidade de Bastos, na minha humilde visão, dentro de sistema de tanque escavado, é o que eu conheço de melhor no Brasil. E olha que eu botei o pé na beira de um tanque de piscicultura há 50 anos atrás, né? Em 1974, e nunca mais tirei, né? É uma coisa impressionante como ele interage a criação de peixe com ovinocultura, com fruticultura, quer dizer, é uma visão, né, que ele foi construindo, né, claro, com a ajuda de vários colegas nossos, mas eu sempre digo assim, qualquer organismo vivo, seja uma planta, qualquer animal, inclusive nós temos entre 65% e 70% de água no nosso corpo, que é a mesma percentual da Terra, né? Afinal de contas, nós somos desse planeta, né? Até aquele de mosca lá ir para Marte, né? Nós ainda pertencemos a esse planeta. Então, nós temos a mesma percentual de água que o planeta Terra tem. Todos os organismos vivos. Então, qualquer produção de um organismo deveria ter na água o seu centro de partida. Então, a aquicultura, ela obrigatoriamente deve interagir com todas as outras criações animais e cultivos de plantas, né? Então, o Bastos faz isso de uma forma fantástica. Isso me impressionou. Inclusive, eu sempre dizia, aqui no sertão do Nordeste, e naquela costa toda, você planta um pé de feijão, quando chove, aí eu sempre digo, a folha não é verde não, é azul. É uma coisa... A produtividade primária aqui no Nordeste é uma coisa impressionante. Não existe lugar nenhum no mundo que uma tilápia em 6 meses chega a 1 quilo, na média, de tanque escavado, 1,5 kg. Isso não existe. Professor... O Paraná, que é o maior produtor brasileiro, chega a 900 gramas dentro de estufa, né? Então, no dia que o Nordeste ele pegar o trilho do TEM em aquicultura, porque não é só peixe, são todas a produtividade primária, ninguém segura mais essa região. Isso é um assunto que tenho muito interesse para a gente aprofundar esse assunto. E antes de chegar nele, para a gente não negligenciar a nossa UFRN, como foi a sua experiência como pró-reitor, a sua experiência com a Escola Agrícola de Jundiaí, com o DOL? O que o senhor destaca ainda intramuros da universidade
para a gente daqui a pouquinho falar Tá desse certo. potencial da aquicultura e o semiárido, porque é algo que particularmente eu defendo muito, Uhum. que a aquicultura ela é uma estratégia de convivência com o semiárido e de desenvolvimento sustentável na nossa região. E a gente já fala disso, mas vamos falar um pouquinho aqui É. da Não, UFRN. na verdade, quando eu cheguei aqui, no final de 2002, tinha acabado de ser criado o curso do bacharelado em aquicultura, né? E o meu doutorado era em aquicultura, o único que tinha na UFRN. E então eu assumi a coordenação desse curso e me envolvi muito com os estudantes da primeira turma, né? Que é a turma de 2002. Eles tinham a minha sala como uma espécie de QG, porque eu sempre acho que o empreendedorismo na aquicultura tem muito futuro, né? E principalmente os jovens. Então, eu estimulava muito eles, e como eu era o coordenador do colegiado do curso, eu estimulava que as famílias frequentassem. Então, minha sala virou uma espécie de QG lá no departamento de oceanografia, lá no DOL, né, que a gente chama. E muita gente vinha, o Marino, que chegou até subsecretário de Educação aqui do Estado, na época do governo anterior ao governo da professora Fátima, ele era um dos que viviam lá. E estimulamos a criação, com aquele grupo de estudantes e de pessoas de fora, da cooperativa de piscicultores do RN, a Coopirne, né? Então, isso já foi uma iniciativa voltada para o processo produtivo, mas dentro da universidade, então, nós fomos estruturando essa ideia do empreendedorismo também e quando foi, acho que em 2007, 2008, não lembro bem, nós estávamos querendo recuperar aquela estação de Jundiaí, que estava parada já né, a estação de piscicultura, o professor Sebastião Monte. E aí conversamos com a governadora, porque o projeto do Polo de Lápis já existia, e nós recebemos uma visita do presidente Lula lá nos assentamentos para conhecer o Polo, e também recebemos várias autoridades, e uma delas foi o reitor da Universidade das Nações Unidas, né? E nesse dia, a governadora era Vilma de Farias, e erraram a agenda dela, né? Erraram a agenda e ela chegou adiantada na reunião. E aí eu digo, agora hoje, governadora, você vai me ouvir. E eu falei, você tem que ajudar a gente, governadora, para recuperar aquela estação lá de Jundiaí, é importante. A universidade já fez, né, um esforço com a criação do curso. Ela disse, procure o secretário de Agricultura. Eu até esqueci o nome dele, ele faleceu. Será que é o Iberê? Iberê. É, o Iberê Ferreira. Procure o secretário Iberê Ferreira, né, que ele é secretário e ele vai lhe ajudar. Aí eu conversei com o professor Ivonildo, que era o reitor, com o Júlio César, que era diretor da Escola Agrícola, e marcamos uma audiência com o Iberê. E Iberê disse, não, eu não tenho condições de ajudar a recuperar a estação, mas eu quero que crie um curso técnico de nível médio em aquicultura. E aí foi quando eu escrevi o projeto do curso, que o MEC, na época, o governo Lula já deu 10 vagas, né? Que aí, quando entra vários colegas que estão lá, curso técnico, né? Paulo, Karina, Rodrigo, Fábio, Dárlio, Davi. Eu sempre digo, foram profissionais jovens, né? Esses profissionais do curso técnico da Escola Agrícola, eles transformaram a inserção da UFRN na área de aquicultura. São profissionais jovens, competentes e comprometidos, né? E você vê aquela estação que virou uma grande maravilha. Então, e eu sempre, nessa perspectiva que eu acho que não dá para dissociar a aquicultura da produção, porque eu tenho um efluente que eu não posso jogar esse efluente, devolver ele para o rio, ou devolver para uma lagoa. E aquele efluente é ruim para os organismos aquáticos, para peixe, para camarão, mas para as plantas e para os micro-organismos do solo, né? Aquilo, os micro-organismos batem palma quando a gente coloca um efluente daquele no solo. Então, eu sempre acho que tem que haver esse processo de interação e não tinha o curso de agronomia. E eu consegui convencer, porque o professor Ivonildo achava que, como tinha na UFESA, lá em Mossoró, não deveria existir aqui, quando ele criou a unidade de ciências agrárias. Mas eu o convenci
e criamos o curso de agronomia e começamos a interagir com esses projetos todos. Eu entrei na pró-reitoria, fiquei 8 anos lá, mas não fui pró-reitor, não, eu fui o coordenador. Muita gente confunde, né? Acha que eu fui o pró-reitor. Aí eu já aumentei a patente, já aumentou a anunciei. patente, né? Mas eu fiquei durante 8 anos na É coordenação. porque o senhor tem um jeito assim de pró-reitor. Eu, Davi, às Uhum. vezes eu chego nas unidades acadêmicas, né? Porque foram 8 anos que eu criei chama Ações Acadêmicas Integradas, que eu sempre gosto. Na Uhum. verdade, eu não queria a palavra integrada, mas me convenceram, eu gosto mais de interativa. Uhum. Porque integração, uma das partes some. A interação não, as partes existem, às vezes até surge uma terceira entidade fruto da interação. Mas eram ações acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas junto dentro de um mesmo contexto. Então, eu criei isso aí. Hoje ainda existe no sistema da universidade e é fruto disso que eu estava falando de baixo, né? Dessa interação entre a agricultura. Outro dia me chamaram até para fazer uma pequena homenagem na escola agrícola, porque pela criação do curso de agronomia, e os colegas da agronomia já estavam dizendo assim, a agricultura do futuro é no mar, por causa das macroalgas, né? Agronomia, não aquicultura. Não, ele falando assim que a agricultura Sim, do mas futuro é é no no mar, mar. por causa das macrófitas aquáticas, porque as macrófitas é alimento, energia, fármacos, cosméticos, adubo, vai ser uma grande... A Indonésia parece que já está produzindo 9 milhões de toneladas por ano, né? De macroalgas marinhas. Macroalgas, exatamente. Né? Então, é uma coisa do futuro. E os agrônomos, que são muito espertos, né? Chegaram para mim, uma agricultura do futuro é no mar, por causa das macrófitas. Aí eu brincando com eles, não, quando é na água, não é agri, é acuí. Boa, Mas boa. dado essa É. coisa da interação, Então, sabe? então, assim, falando em interação, eu conheci, assim, existe o Sisteminha da Embrapa, existe a Aquaponia, mas existe o CIPA. É. O que é o CIPA? Fala um pouco do CIPA pra gente. Vou já falar, mas eu Sim. estava falando do Nordeste. Sim, não, mas é para chegar nessa relação semiárido, aquicultura, não esqueci do Nordeste, não. Mas se o senhor quiser, óbvio, Não, o senhor fica à vontade. Eu acho que eu esqueci de dar Então vamos para o Nordeste aqui. o Nordeste, ele tem uma relação com a aquicultura desde o século XVII. Né? Se você for em Recife, lá no Parque Amorim, ainda tem resquícios dos tanques que Maurício de Nassau cavou e criava robalo. Né? Então, no século XVII, 1600 e pouco, já existia aquicultura no Brasil, no Nordeste, em Recife. Isso hoje ainda está lá, você ainda vê os restos. E depois disso, já no século XX, né, em 1924, por aí assim, Rodolfo von Hering, que estava na Cachoeira das Emas, em Pirassununga, levado por Fernando Costa, que era ministro da Agricultura, já era ministro da Agricultura, houve a intervenção na Paraíba, o interventor foi ao Ministério da Agricultura, pediu um apoio e Fernando Costa disse, eu conheço um biólogo que está lá em Pirassununga e ele estuda peixe, eu vou mandar ele vir para cá. E veio Hering para cá, e não gostou muito do interventor, da relação política da Paraíba, e veio aqui mais para o Ceará, que hoje talvez a nossa maior estação de piscicultura do Nordeste do Brasil tem o nome dele, né? Rodolfo von Hering, que é chamado o pai da aquicultura brasileira, né? Aqui no Nordeste. E Hering, ele foi o primeiro profissional do mundo, pesquisador do mundo, a fazer uma reprodução induzida no Brasil, no Nordeste, em 1924. Então, você vê Maurício de Nassau e Hering, que é o pai da aquicultura, foi o primeiro no mundo. Ele tinha uma relação com um argentino, um fisiologista russai, e com um outro fisiologista russo. Eles se comunicavam, as cartas demoravam 3 meses para chegar, né? E não tinha WhatsApp, né? Mas ele foi o primeiro profissional do mundo a fazer a reprodução induzida de peixes reofílicos. Então, para você ver como o Nordeste tem uma relação de mais de quase 500 anos com a aquicultura. Não basta sermos o berço da carcinicultura. Aqui no Brasil, nós, o Nordeste, somos o berço da história da piscicultura, né, com reprodução induzida no mundo. No mundo. Então, a primeira...
Isso está publicado, eu tenho até esse trabalho, acho que foi publicado em 1928, Rodolfo von Ehring, a primeira reprodução induzida de peixes que fazem piracema, né? Sim. Que são chamados de peixes reofílicos. Então, você vê a importância do Nordeste, e depois disso vem a criação de um primeiro curso, né, em aquicultura, o projeto do professor Cortez. Então, o Nordeste tem tudo a ver com a aquicultura. E eu lhe digo, né, eu não vi ainda uma região em que a tilápia cresce tanto quanto aqui no Nordeste. O senhor falou do professor Cortez, que inclusive foi meu antecessor como subsecretário lá na SAP, mas o senhor também o senhor mencionou o governador Cortez Pereira, que criou o projeto Camarão. Agora, professor Delcimar... Foi um grande governador, né? Foi o primeiro que fez planejamento aqui no estado, assim, com densidade realmente. E aí está a carcinicultura, né? Hoje o Rio Grande do Norte tem essa vocação econômica. Professor, para quem está nos ouvindo e não conseguiu vincular esses pontos, como é que esse Nordeste, esse Rio Grande do Norte, que tem 90% do seu território em semiárido, como é que a aquicultura dá certo aqui? Primeiro assim, eu acho, viu, Davi, que o continente aqui, ele vira, né? Aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, o litoral, em vez de ser norte-sul, ele vira leste-oeste. E quando ele gira, essa configuração continental determina uma mudança nas correntes marítimas que entram aqui nessa curva que pega do Ceará aqui para Paraíba, nessa grande curva, entram 5 grandes correntes de vento. Essas 5 grandes correntes é que formam o semiárido brasileiro. Porque o pessoal diz, o semiárido é porque é quente. Eu digo, que quente, rapaz? Vai lá em Manaus para tu ver o que é quente, rapaz. Aqui é o vento. É o vento que forma 95%, 98% do sal que se come no Brasil é tirado daqui, dessa curvazinha aqui. E por que é tirado o sal? Porque tem muito vento. Aqui chove para cima, né? A evapotranspiração ali nessa curva aqui é em torno de 2.000 milímetros anuais, que é a média de chuva brasileira. Então chove para cima, quer dizer, a evaporação é muito grande por conta do vento. E isso forma essa curva. Ela não é só vento nem nada. Eu acredito aqui, inclusive eu tenho um amigo que é engenheiro, entram junto com o pessoal, fala do professor Lenin Pinto, né? Diz que Cabral chegou primeiro, foi aqui, né? Que aquele morro que ele viu, que era o Monte Pascoal, na verdade era o Pico do Cabugi, né? E ninguém contradiz. Não, mas se for em João Câmara, eu até posso assinar a tese. Eu acho que não era o monte, alguém pode pesquisar. Minha cabeça tá cansada, mas eu acho que João Câmara tem um monte que pode ter sido esse caso. Pode ter também, né? Eu sei que no Rio, os pescadores ali de Caiçara, quando está o céu limpo, eles se miram muito por um pico, né? Então, veja bem, essa curva, ela gera, entre outras coisas que não é só o vento, essas 5 grandes correntes de vento, ela gera outras forças. Por exemplo, existe um adensamento de força eletromagnética que chega aqui nessa costa que é muito maior do que em todas as outras regiões. E você sabe que nós temos a força gravitacional, que cria essa coesão planetária do universo, mas quem toca a união dos átomos que formam moléculas que possibilitou a vida é a força eletromagnética. É ela que gera, ela que foi o desencadeador da vida. Então, essa configuração toda eletromagnética, é muito acadêmica essa conversa aqui, né? Mas eu acredito que seja isso que faz uma folha de feijão ficar azul em vez de verde quando chove. Quer dizer, a produtividade, a vida aqui, ela explode. E é isso que faz com que uma tilápia, em 6 meses, cresça, na média, 1 quilo. Eu acredito que seja isso, mas não tem um elemento Então, científico. são 2 despescas, seguramente, ao ano. 2 despescas e com um peixe maravilhoso, né? Então, eu acredito que essa configuração do litoral, que muda muito, você sabe que o semiárido, né?
A formação geológica do semiárido chega no mar, depois que vira a curva aqui. Então, eu Sim. acho que isso cria um potencial para o semiárido, né? Sem considerar, por exemplo, a questão do camarão, que pode ser criado. O Ceará mesmo está nos dando um grande exemplo lá, de criar o camarão como na região de cristalino, né? Então, Que quer é dizer que, das salobras. então, quer dizer, pensando no Seridó, que está longe do mar, porque ali, de fato, o semiárido encontra o mar É, no nosso litoral setentrional. isso. Mas eu pensando no Seridó, eu posso pensar em aquicultura ali também? Pode, com certeza. O Ceará está mostrando isso para a gente, né? O Ceará, eu sempre digo que o Brasil precisa conhecer o Ceará, né? Eles são muito empreendedores, né? Eu uso um exemplo que é fora da aquicultura. Existem aquelas lojas do outlet, né? Que vendem umas peças que são caras, mas que lá na loja do outlet é barato. O nosso outlet ali no Alecrim tem um estacionamento coberto com papelão. Tu vai lá em Fortaleza, é um shopping center, né? Eu, há um tempo atrás, fui lá numa Praia do Futuro e parei numa daquelas barracas, né, que tem barracas coletivas, individuais. Entrei dentro do banheiro, eram 5 pessoas limpando. Deu vontade até de dar uma dormidazinha dentro do banheiro, sabe? Então, o cearense, ele é muito empreendedor, né? E ele já partiu para o semiárido, para a região do cristalino, que tem água salobra, e já está produzindo aí milhares de toneladas de camarão. Então, o Rio Grande do Norte tem esse potencial, porque o Rio Grande do Norte, eu acho que é um estado que ele está no epicentro dessa configuração de fatores ambientais, que eu chamo de temperatura, de vento, de forças eletromagnéticas, que possibilita esse estado ser um grande produtor. Mas o Nordeste está dando muitos exemplos, né? Você vê Petrolina está uma... O professor, então assim, eu acho que, não sei se o senhor quer falar do CIPA agora, Sim, do CIPA. mas a ideia da convivência com o semiárido passa muito pela reutilização de água, né? Isso. Passa muito pelo fator de que acredito que o senhor pode falar muito, tenho certeza que o senhor fala muito melhor que eu, é óbvio, mas assim, algo que me chama a atenção como um curioso e como um diletante, como alguém que acredita muito nessa ação, que paradoxalmente, para quem não parou para olhar direitinho, a aquicultura demanda menos água que a pecuária. Porque quando você tem um gado de corte, por exemplo, não só a água que o animal consome, mas toda a água que é utilizada na produção da sua ração, obviamente é uma questão histórica para que a pecuária tenha a importância que tem e continuará tendo sempre, né? Mas se nós temos sistemas de recirculação, se nós temos sistema de aproveitamento de água salobra, se nós temos sistemas de conservação para fins de aquicultura, não só de proteína animal, mas não sei se, por patos nós temos experiência de microalga, né? Enfim. Eu acho que você falou até da pecuária, mas e a irrigação na agricultura, Sim. na produção agrícola? Sim. Consome 70% da água que a gente, né, que é disponibilizada no país. Mas eu acho, sabe, Davi, que o CIPA, o que é o CIPA? É o circuito. Na verdade, quando eu apresentei esse projeto, que até comprei, foi a professora Fátima Bezerra que fez a intermediação, né, junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura, nós compramos uma máquina para, na época, foi em 2009, custou R$343 mil, uma máquina para aumentar o número de tanques de piscicultura, e compramos também uma van para trabalhar com os alunos, né? Então, veja bem, eu sempre defendo essa interação da agricultura, da produção vegetal com a criação animal. E eu sempre penso, né, em pequenas unidades produtivas. Não sou contra o agronegócio, as grandes propriedades, eu acho que é preciso que exista isso. Acho que não precisa ter essas polarizações. Agora, eu, como um professor de uma universidade, eu coloco o meu humilde esforço para agricultores e aquicultores que têm pouca capacidade de trabalho. E, na época, com a intervenção, então, da professora Fátima, nós compramos trabalhando no polo e orientando os alunos. Naquela época, acho que já tinha mais de 30 trabalhos de conclusão de curso. Eu escrevi um projeto que adquiriu essa máquina, chamava UPA,
E o meu colega, Pedro, que hoje está lá na UFES, era PSF, que era, o pessoal dizia, era o UPA, que é da saúde, e o PFS era Programa de Saúde da Família, mas não era Programa de Saúde das Fazendas. Ele é engenheiro de pesca, Pedro. E o UPA era Unidade de Produção Agroecológica. Aí um dia um agricultor, porque eu aprendo muito com eles, aprendi muito com os índios e com os pequenos agricultores, ele chegou assim para mim, esse negócio da criação de peixe, interagir com produção de hortaliça, interagir com produção de frutas, a água circulando, né, utilizando pouca água, como você está dizendo, que há uma interação, um processo de reaproveitamento. Professor, aqui no sertão, a gente faz circuito de vaquejada. Esse negócio não é UPA, não, isso é um circuito. Aí passamos a chamar, então, em vez de UPA, de CIPA, Circuito de Produção Agroecológica. Daí nasceu o IPA. O que é o CIPA? O CIPA é, no centro, nós temos uma criação de peixe dentro de um tanque. Qual é aquela finalidade daquela criação? Pode ser grande, como o Bartz, que produz 3 toneladas em cada tanque, ou pequeno, como as mulheres. Faz 14 anos que eu trabalho só com mulheres rurais, na perspectiva de autonomia econômica para mulheres, né? Então, pode ser uma produçãozinha de 30 quilos de peixe. Todo final de semana, a mulher tira ali 6, 8 quilos de peixe. O tanque de peixe é o centro. Aí a gente começa a colocar ração e aquela água vai sujando, porque tem as fezes dos peixes, tem a urina dos peixes, tem o resto de ração que sobra, e micro-organismos que se reproduzem ali dentro e a água vai ficando esverdeada. Para os peixes aquilo não é bom, mas para uma horta e para um pomar, aquilo é uma maravilha, né? Os micro-organismos, eles são superiores, né? A gente se diz, nós somos animais superiores, é nada, os superiores são os micro-organismos. Eu sempre digo, o micro-organismo ele encosta um no outro assim. Cuidado comigo para não... O micro-organismo ele toca um assim no outro e troca DNA. Nós não, né? É quase um Bluetooth. É um Bluetooth, né? E nós não, a gente precisa fazer tanta promessa, né? Para poder trocar DNA. Bom, então os micro-organismos, eles são fantásticos. São eles que fazem o controle desse planeta, né? A Gaia, né? Então são eles. Agora, eles têm um problema. Eles não conseguem obter energia, né? Então, eles precisam da matéria orgânica para obter a energia que eles precisam, e ele tira a energia e disponibiliza os minerais. Disponibiliza cálcio, fósforo, zinco, molibdênio para as plantas, para os canteiros de hortaliça, para o pomar. Então, quando eu tiro aquela água suja, o sisteminha do Luiz, que é um grande projeto, mas ele bota um decantador e depois um biofiltro. Sim. Ele já leva os minerais mineralizados. Os micro-organismos do solo ficam assim, poxa, e nós aqui, a gente queria a matéria orgânica. Quando eu jogo matéria orgânica para eles, batem palma para mim, aumenta a população da microfauna no solo, disponibiliza nutrientes para as plantas. Perfeito. Aquela matéria orgânica, você sabe que a matéria orgânica ela é uma esponja, ela retém água. Os micro-organismos aumentam, eles não só disponibilizam nutrientes, eles criam uma série, a rede de interação de micro-organismos no solo. 1 quilo de solo tem em torno de 12 trilhões de micro-organismos. É uma coisa fantástica. E eles estabelecem uma rede, que é a rede mundial de computadores, é fichinha na frente daquilo, né? Então, o que é o CIPA? É uma unidade de criação de peixe, pode ser pequeno ou grande, vai depender do produtor, que fornece água interagindo com produção de hortaliças, interagindo com um pomar, e esse pomar é um pomar agroflorestal com diferentes extratos. Naquele pomar tem pé de acerola, tem pé de maracujá, tem pé de girimum, tem inhame, tem macaxeira, né? Então, tem aves também por perto? Tem galinhas, né, por perto, porque veja bem, quando você trabalha com várias espécies vegetais, por exemplo, os canteiros das hortaliças, não é um canteiro cheio de couve, não. É couve, coentro, alface,
Tem até a bananeira no meio. Isso. Porque são plantas filogeneticamente distintas. Então, por exemplo, uma doença que dá no coentro não dá no alface, Perfeito. que não dá na couve, que não dá na rúcula. Então, a gente Aumenta a segurança da produção. o manejo sanitário. Com isso, você evita problemas de doença, porque você está, né, colocando ali organismos que são muito distantes e, inclusive, que não têm a mesma necessidade nutricional. Então, por exemplo, um pé de rúcula do lado de um pé de couve, eles nem competem muito por nutrientes. Então, você otimiza o manejo nutricional e otimiza o manejo sanitário. E você ainda enche ali com umas plantas companheiras, por exemplo, cravo de defunto, elimina todos os nematóides. Então, por isso que é agroecológico, porque existe toda essa interação, né? E o CIPA, hoje a gente tem trabalhado muito, nós estamos lá na comunidade indígena Tapuia Tarariú, lá na Lagoa do Tapará, e já temos 15 unidades instaladas lá com as mulheres. Perfeito. Porque é uma pequena monta, mas uma mulher que ela, todo final de semana, ela leva lá para a feira e apura lá 50, 70, 80 reais, ela já compra lá 2 quilos de açúcar, 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, um pouco de carne, ainda sobra um dinheirinho para comprar um batom, ela, né, ficar mais bonita do que ela é. Professor, então, esse é um pouco a unidade que a gente está, inclusive, com uma pretensão, já estou com uma instalada lá na Fazenda Samisa, quem sabe, eu até... Faça seu lobby. Até daqui a 2 anos eu tenho que me aposentar, né? Porque eu não, não diga isso. Porque eu não quero sair com 75, eu não quero ser expulso, né? Então, eu vou sair com 74 e um pouquinho. Mas antes disso, eu quero transformar aquele lugar lá num centro de extensão universitária para interagir com a futura superintendente da pesca daqui, com o superintendente do INCRA, para que a gente possa... Você vê um prefeito de Barcelona, digamos assim, eu sempre digo assim, já andei conversando com alguns. Chega sábado e domingo, aquele ônibus escolar fica ali parado. Ele pode pegar 20 agricultores e mandar lá para a Samisa, o cara fica sábado e domingo lá, e ele faz um treinamento prático naquela unidade do CIPA lá, e volta no domingo de tarde. Toma um banho na praia de Genipabu, que é a praia mais bonita do Rio Grande do Norte, na minha opinião. E ainda faz aprende, né? Ainda faz a coisa lá, e daí vai perto. Então, só para que não pare nenhuma dúvida, qualquer município do Rio Grande do Norte que quiser conhecer o CIPA, tem uma estrutura na UFRN para vir, para estudar, para conhecer. Estamos lá montando, eu estou usando recursos do custeio do PET. Então, já estou com um tanquinho de peixe, já estamos lá montando os canteiros, já estou fazendo o pomar. Eu comecei agora em novembro, mas eu espero que daqui a uns 3, nessas férias agora, que eu vou ficar indo para lá todos os dias, aí eu quero já, mas já tem... E se algum investidor quiser apoiar o CIPA, tem algum mecanismo na universidade para a pessoa, olha, eu quero levar o CIPA para a minha cidade, eu quero conhecer, existe Existe sim. Eu quero organizar isso direitinho como uma atividade de extensão. Perfeito. Então, o nosso proreitor de extensão, que é o professor Graco, que é nosso amigo pessoal também, né? Um abraço ao professor Graco. Do mesmo departamento, né? E ele é quem está batizando isso de Centro de Extensão Universitária. Então, é um pouco isso, sabe, Davi? Trabalhando, acreditando que o Nordeste tem um potencial imenso para a aquicultura, mas tentando abrir os horizontes, que não é só peixe, não é só camarão, sabe? A produção, tem umas meninas lá que eu oriento lá, que estão com as ostras, que são, né? A ostra é um potencial imenso, né? A gente pode criar jacaré, a gente pode criar rã, a gente pode criar as aves... Espirulina. Espirulina, as macrófitas, as microalgas, né? As macroalgas marinhas. Então, tentando... Porque o horizonte da aquicultura é imenso, né? Nós precisamos aproveitar o mar. Eu acho que a nossa universidade falha ainda. Nós estamos na década dos oceanos, né? Foi até 2030. A ONU lançou o oceano que... Não, a ciência que precisamos para os oceanos que queremos. Então, vai até 31. São 10 anos em que a ONU vai apoiar muitas iniciativas, né?
Porque o oceano é a nossa grande fronteira, né? O senhor acha que nós teríamos, então, uma facilidade para piscicultura marinha aqui? Com certeza, para não só a piscicultura, vários outros organismos, E o que... como macrófitas, é, como crustáceos, né? Como moluscos, né? A vida veio do mar, né? A vida sim, originou-se no mar e depois é que veio para o continente. Nós ainda hoje guardamos esse resquício, né? Nossas lágrimas são com salinidade muito semelhante, né? O nosso sangue tem uma salinidade semelhante ao do mar. A evolução não eliminou isso, né? E o líquido de todas as nossas células, né? Que são em torno de 37 trilhões de células, o líquido tem uma salinidade parecida com a do mar. Ou seja, nós fazemos parte do mar também. E nós precisamos dar esse valor ao mar, precisamos dar valor ao semiárido, e porque nós estamos numa região com um grande potencial. A gente só precisa cuidar de um ecossistema que fica entre o mar e o continente, né, e o semiárido, que é o mangue. perfeito. Eu quero ver se faço um plantio de mangue lá nessa misa, porque está tudo desmatado e é uma vergonha para a universidade. Perfeito. Sobre mangue, a gente poderia também aqui falar um bocado. Eu acho que, inclusive, aquele mangue que tem no setentrional, onde chove para cima, como o senhor falou, é um mistério. Como é que nós conseguimos ter mangue ali É impressionante. com esse nível de evaporação, né? É Enorme. Não é Nós isso? temos segredos aqui na Uhum. vida, né? Porque, Qual a sua tese? Me diga, porque nós consegue, aqui chove para cima, mas ainda assim tem aquele mangue tem ali. tudo isso. Que mistério é Não, esse? eu sempre digo que você tem o mundo real e tem o mundo ressignificado, Uhum, né? E como é que a gente traduz, por exemplo? Tem os peixes e o mar, e você quer fazer uhum, uma criação de peixe. Então, isso significa ressignificar o mundo real. E a gente pode fazer isso, nós fazemos pela ciência e tecnologia, né? Que é o ambiente acadêmico, né? uhum, Ensino, pesquisa e extensão. Mas existem outros saberes. O saber popular, uhum. né? Eu estava quinta-feira dando uma palestra sobre tecnologias sociais. Fiquei impressionado, né? Inclusive com a universidade, fazendo o UFRN com grandes projetos. Existe o saber da religião. A religião é assim, ela diz assim, olha, isso foi assim, foi Deus, a gente Uhum. precisa ter fé e acreditar, né, que foi Deus, né? Existe o saber do misticismo, existe o saber da loucura. Suassuna disse que tu pensa que doido é doido, doido não é doido não, né? Então a loucura é uma forma. Existe um saber da arte, né? Eu tenho uns primos meus, né, que eles nasciam com 5 anos, pegavam a sanfona e começavam a tocar. É um dom que se recebe. Claro que tem que trabalhar esse dom, mas isso é arte, né? Então, todas essas formas de ressignificação do mundo foram colocados por Deus, né? O meu Deus é o Deus de Spinoza, né? Eu estou falando com um sociólogo, né? Não tenho muito aquela visão antropocêntrica de Deus, mas eu tenho uma relação cotidiana com essa energia divina que é criadora de tudo isso. E o que ele criou, inclusive essa ressignificação, precisa de 7 chaves, né? Porque essa criação, Deus, é extremamente inteligente, superior, todo esse cosmo, tudo isso que é criado, né? Então, para nós, às vezes, cientistas, a gente acha que está descobrindo as coisas, mas o buraco ainda é mais Mais embaixo. Vai embaixo. demorar um Pois pouco é. mais a gente entender por que um mangue, como você falou, Pois é, porque os exatamente. segredos de Deus ainda estão É, muito eu escondidos. sou sociólogo, e como o senhor falou, então eu falo desse assunto como um curioso, mas assim, É, o mangue é um ambiente de muita umidade, correto? é, Muita umidade. Assim, no nosso litoral há encontro do semiárido com o mar. é. Então seria muito Existe. improvável que nós tivéssemos um mangue ali no meio, e nós temos, né? É, De uma, fato, é fantástico. é impressionante. Professor, mudando um pouco de assunto, ficando ainda aqui na aquicultura. Qual a sua avaliação, anos depois, da experiência polo de tilápia no Mato Grande? Foi uma experiência, acho que podia explicar um pouquinho o que foi. E o que é que o senhor faria diferente hoje? Qual ensinamento tem dessa experiência? O polo de tilápia ele foi concebido porque os assentados da reforma agrária, né, em 2004, nós fizemos uma reunião lá em Ceará-Mirim, tinha acabado de chegar aqui,
E a ideia era, nós temos um governo democrático, um governo que olha para as pessoas humildes, que era o presidente Lula, que tinha entrado em 2003. E nós temos que nos preparar para isso, né? E, na época, a carcinicultura era tinha gente que vendia uma casa para criar camarão, 2 anos depois comprava uma casa mais bonita, né? Ainda tinha dinheiro. Então, a carcinicultura era uma explosão, né? E eu, tentando vender meu peixe na reunião, Literalmente. literalmente, né? Convenci que a gente poderia criar, não o camarão, porque a turma queria o camarão, né? Vamos criar peixe também, para ser uma alternativa. Eu sempre penso que a gente precisa ter os policultivos, que nem os canteiros que eu falei lá, né? E aí criamos o polo de tilapicultura, eu escrevi o projeto, né? E o Banco do Brasil, e criamos um arranjo institucional, né? Na verdade, estava o INCRA, estava o MDA, estava a Secretaria Estadual da SAP, estava O Ministério da Pesca. Ministério da Pesca, estava o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o IBAMA, o IGARNE. Era um arranjo institucional que ninguém era maior do que ninguém, né? E o Banco do Brasil estava criando, tinha criado já o DRS, que foi um programa do Banco do Brasil, criado pelo presidente do banco, que era um jovem de 37 anos, né? Que fez uma grande revolução no Banco do Brasil. Tiraram ele depois, porque era muito revolucionário mesmo. E ele criou o DRS, que era o Desenvolvimento Regional Sustentável. E nós, o superintendente na época, que era o Sérgio, ele fez essa parceria e falou comigo: Deus, irmão, nós cedemos uma sala para você, lá no 4º andar da superintendência do banco, para você formular esse projeto. E aí eu peguei um gerente de Ceará-Mirim, que eu digo, não, eu quero um gerente de uma unidade qualquer, mas vamos pegar um gerente do interior, para pegar os daqui de Natal. Aí pegamos o gerente lá de Ceará-Mirim, e eu tenho umas planilhas que eu vou aumentando o tamanho do tanque, e ele vai me dizendo quanto que custa meu investimento, quanto que custa meu custeio, e quanto que eu produzo. Aí eu dizia, e um tanque 10 por 20, aí custa tanto. Aí o gerente, dá, e o Sérgio, dá para financiar. Aí fomos, até que chegamos 23 metros de largura por 75 de comprimento. Aí deu R$7.000 o investimento. Aí o Sérgio, mas eu acho que para um assentado, pegar esse dinheiro, eu acho que é de bom tamanho. Não passe disso. Aí os tanques ficaram 23 metros de largura por 75. E aí eu digo, bom, então nesse tanque, né, fazendo o manejo assim, assado. 1,5 metros de profundidade? 1 metro. 1 metro. E aí a gente concebeu assim, como o pessoal não tinha essa experiência dos assentamentos de criação de peixe, eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente não pode chegar num assentamento, a pessoa estava com dificuldade, mas ele tinha a macaxeira dele, ele tinha o milho dele, ele tinha tudo lá, ele tinha uma vida ali, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto modular. A gente vai criar a tilápia partindo de 1 grama durante 6 meses e ela vai chegar aí a 800, 900 gramas. Então, como são 6 meses, vamos fazer 6 tanques. Porque no primeiro mês eu coloco no tanque 1, no segundo mês no tanque 2, no terceiro mês no 3 e assim por diante. Quando eu chegar no tanque 6, o 1 está para despescar. E aí, a partir dali, todo mês, o módulo despesca um tanque e repõe os filhotes. E a venda, que aí eu, na planilha, eu mostro lá a venda, dava um valor que dava um salário mínimo para cada... Sim, aí para pegar o dinheiro dos 7.000, como são 6 tanques, tinha que ser 6 famílias, cada um pegava 7.000 no Banco do Brasil para fazer o... Né? Então, cada família pegou R$7.000 e cada família construiu um tanque, né? Então, depois que vendia a produção de um tanque, dava para tirar um salário mínimo para cada família. Agora, veja bem, não precisa 6 famílias para ir botar comida, por exemplo, em 6 tanques. Então, vamos supor, na segunda-feira ia a minha família. Na terça-feira vai a família do Davi. Assim na quarta-feira vai a família do Paulo. Ou seja, assim cada família trabalhava em torno de 5 dias por mês. E ganhar um salário mínimo, um bom negócio. Né? Então, essa foi a ideia modular. Começamos a construir os tanques, fizemos 10 módulos, né?
Agora, todos os módulos interligados, a velha história da UPA, né? A unidade de produção agroecológica, né? Não era a unidade de pronto atendimento, né? E interligado com produção de frutas, de tubérculos, macaxeira, bananeira e tal. Então, o polo de tilápia começou a se organizar. O Bastos, na minha opinião, aí você diz o que eu mudaria hoje. Eu acho que o Bastos é uma grande referência, porque o módulo dele, na verdade, foi a família. Ele, a esposa, os filhos, né? Os outros módulos, você sabe que num assentamento, às vezes nós participamos do assentamento, a gente chega de lugares distantes, nem se conhecia, né? Então começou a ter algumas Nem sempre todo mundo estava no mesmo clima. No mesmo clima, né? Mas o polo, Sim. né, teve toda uma história. Nós fizemos venda aqui na cidade de Natal durante uns 4 anos. Tinha chama Disque Tilápia, porque nós fizemos uma parceria, inclusive, com um empresário que estava montando um frigorífico, mas depois o empresário queria ganhar o dinheiro sozinho. Aí nós quebramos a coisa, fiz um projeto para o CNPq, comprei uma moto, e os alunos desenharam lá, Antonino, sobrinho, desenharam uma tilápia toda bonita, com os beiços todo pintados, e no telefone, era o Disque Tilápia. E vendemos muito, né, desses... Fizemos cursos... O polo de tilápia tem toda uma história, né? Mas eu acho que precisa trabalhar. Eu sempre digo, sabe, Davi, nós queremos plantar milho, queremos plantar macaxeira. Primeiro isso numa comunidade, né? Primeiro organiza as pessoas. Perfeito. Primeiro vem um sociólogo. Depois a gente vai plantar. Vem um sociólogo, organiza as pessoas. Trabalha. Desde que não seja um sociólogo chato, autoritário, que queira ensinar a comunidade, né? Tem que ser um processo dialógico, né, construído e tudo. Então, depois disso, vende. Aí, quando vender o peixe, aí sim, aí tu vai criar. Né? Então, são coisas que primeiro a gente tem que começar pelo social. Entendi. Primeiro a gente tem que ir lá no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Um processo de organização. De organização, de destinação de estudo também, de entender aquilo. Tanto que a família de Bastos, pelo fato de ser uma família, já tinha um processo social já consolidado, né? Interagido e tudo. E eu vou lhe dizer uma coisa, o Bastos, ele começou com 6 tanques. Aí depois onde é que eu jogo esse efluente? Aí o Bastos fez 2 hectares de bananeira. Aí começou a produzir banana. Aí ele pagava, há uns mais anos, há uns 7, 8 anos atrás, ele pagava 2 mil para fazer uma limpeza no bananal de 2 hectares. Eu digo, Bastos, pega a ovelha, que ele capina teu bananal todinho, ainda faz um xixizinho, um cocôzinho ali, ainda aduba. E outra coisa, quando você corta o pseudocaldo da banana para tirar o cacho de banana, aquele pseudocaldo, se você cortar ele em cubinho, serve de alimento para as ovelhas. O Bastos hoje tem 90 cabeças, então ele vende banana, vende peixe e vende ovelha. Né? E aí, o esterco da ovelha já virou adubação também para o bananal e para uma produção de macaxeira, de horticultura. Aí ele já tem as hortaliças. Depois o Bastos montou, pelo governo cidadão, com o nosso deputado mineiro, que estava à frente lá, e nos ajudou, isso a cooperativa, né? A cooperativa montou a unidade de processamento, que o teto, inclusive, é de placas solares, né? Isso. E aí Bastos colocou a aeração e sobra. Eu tinha uma despulpadeira que, quando você tira o filé, sobra 20% de carne ainda na carcaça. Aí você joga dentro de uma máquina, sai a carne moída para um lado e couro e osso para o outro. Aquele couro com osso, o Bastos seca, eles vão fazer uma criação de suíno. Então, você percebeu o circuito, o CIPA, que é um CIPA. Tudo se aproveita. Tudo interagindo. Tudo interagindo. Então, ele tem suinocultura, horticultura, fruticultura, ovinocultura, piscicultura e tudo interagindo. Isso é um circuito interativo de produção agroecológica. Então, eu acho que o polo de tilápia, e não só o polo de tilápia, mas qualquer outra iniciativa em tanque escavado, aqui no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar do Brasil, deveria conhecer o Bastos. Concordo. Conhecer, concordo. Porque realmente
é Isso. uma referência, né? Então, eu sou muito pela, né? Eu às vezes fico pensando, Davi, se nós na universidade não devíamos fazer assim, todo mundo entrava em ciências agrárias, que nem na ciência e tecnologia que tem lá, depois Uhum. vai para as engenharia, né? Engenharia. A gente entrava todo, ficava 2 anos para estudar essa questão do social, a Uhum. questão econômica, parará. Aí depois disso, quem gostava mais de planta iria para agronomia, quem gostava Sabe mais que a nossa amiga Luísa Medeiros disse que é bióloga de humanas. Que Pois ela é. tem essa sua visão, ela tá, Você né? sabe que a universidade, ela tem muita caixinha, né? Eu Aham. sempre combato muito a universidade, porque eu sou contra o departamento. O departamento foi criado em 1969 para nos separar. Não existia departamento na Uhum. universidade. Nós ficávamos todos nos centros, né? Uhum. E em 69, no auge do governo militar, que queria nos separar. Então, eu acho que deveria acabar com o departamento. Eu acho que essa ideia de você fazer uns 2 anos, tipo ali, eu acho que era uma ideia, né? Eu sou um defensor, por exemplo, da pedagogia da alternância. Não, sou um homem de ideias ousadas. Eu gosto disso. É, O senhor está mexendo com a estrutura acadêmica. você sabe que as minhas provas lá na universidade, lá, eu não faço, são 5 Hum. questões, mas 2 eu não faço a pergunta. Quem faz são os discentes. Eu dou um contexto Uhum. e peço que eles façam uma pergunta. Agora, faça uma pergunta inteligente, né? Porque senão eu não gosto. Eu sempre digo, eu brinco com ele, né? A UFRN tem 2.500 professores. Qual é o mais bonito? Eu digo, isso é bobagem, pelo Deus e mar, Mas né? é. E aí não dá para usar inteligência artificial. Se não tiver É, inteligência natural, já era, né? mas eu Professor, acho que a universidade, só para sim, completar pois aqui, não. a gente deveria valorizar a pergunta. Porque, Davi, Quem não tem pergunta a fazer, acha que sabe muito e acaba quando a errando. gente tem 2 anos de idade, as primeiras coisas que a gente aprende é perguntando. É Mamãe, verdade. o que que é isso? Papai, o que que é isso? Titia, o que que é isso? E quando a gente chega na escola, não há um estímulo para que a gente pergunte. Como eu também, às vezes, sou contra a forma, não é contra, mas a forma como é feita a prova, porque você pune o erro. E eu exagero um pouco, que eu digo assim, 80% que eu fiz na vida foi errando. Pensa num cabo errado. Então, a prova, na forma como nós conhecemos, ela pune uma das formas mais importantes de aprendizagem, que é errar. A gente só não pode continuar no erro, Claro, né? claro. Então, eu acho que a escola, ela precisa, e a universidade precisa mudar algumas coisas, sabe? Porque está chegando aí novas tecnologias e a gente tem que mudar. Então, tem uma série de questões que eu acho que a gente precisa questionar, mas com calma, né? Porque Nós também. vamos aprofundar no outro episódio, mas eu quero aproveitar uma coisa. Como eu lhe conheço, eu sei que o senhor não tem relações só com a aquicultura. O senhor também tem relações com a pesca artesanal, o senhor tem uma história. Então, se nesse tempinho que a gente tem aqui ainda, vamos deixar um recado seu, comentar a sua relação com a pesca artesanal. Eu sei que aqui no Litoral Norte o senhor acompanha ali a colônia de Barra de Macharanguape, tem uma Isso, presença lá, não é? é. Quer falar um pouquinho com a pesca Na artesanal? pesca desde lá do Amazonas, né? Eu Hum. sempre trabalhei lá Uhum. com os pescadores artesanais nos lagos, né? Que Uhum. a gente tem até uma frase que diz assim, quando eu cheguei hoje aqui, Uhum. mais cedo do que todos vocês, né? Aí eu falei para Chile, né, eu estou na boca do lago. Na boca do lago, lá na Amazônia, quando os ribeirinhos saem para pescar, então todo mundo se encontra na boca do lago, né? Sim. E faz a fofocazinha do dia, né? Então, eu trabalhei muito com a pesca e aqui também. Aqui eu trabalhei pouco, né? Mas a minha experiência foi ali com a colônia de pesca de Zumbi, que tem em torno de uns 300 Sim. pescadores, né? O presidente lá é muito meu amigo. E fomos para um projeto de economia azul com a colônia de pesca de Macharanguape, Zumbi, Tarimateia em e Arimatéia. Barra Macharanguape tá nossa amiga Jadeí. Isso, é. Maria é meu amigo já de muito tempo Uhum. também. E a Jadeí foi bom porque foi já no tempo em que faz uns 14 anos que eu estou trabalhando exclusivamente Uhum. com mulheres, né? Numa perspectiva de construir uma equidade. Porque eu não gosto Perfeito. dessa coisa de igualdade, não, que ninguém é igual, né? Mas equidade. Equidade, sim, porque equidade é você dar oportunidade a todos, né? E tem Uhum. gente que quer isso, quer aquilo lá, então.
E eu cheguei em Maxaranguape com essa ideia, né, de trabalhar com as mulheres da pesca, que já trabalhava com as mulheres da agricultura, e estava apresentando a ideia numa reunião e chegou a presidente da colônia, porque lá em Maxaranguape tem umas cento e poucas mulheres pescadoras, Uhum. né? E aquilo me impressionou bem, né? E eu com um discurso, né? Você vê o professor, 42 anos, né? De experiência em projeto de extensão, em universidade. Comecei com a conversa dizendo assim que aquele projeto era para as mulheres dos pescadores. Aí a presidente da colônia levantou a mão, Opa! professor Jadeir, presidente da colônia Z15, Um abraço, Jadaí. Jadeir disse assim, professor, a mulher não precisa ser casada com um homem para ocupar uma função econômica na sociedade. Até hoje minha orelha dói. Faz 2 anos, né? Mas primeiro, a Uhum. verdade que Jadeir falou, né? A sabedoria dela, como uma Isso. mulher lutadora, que tem uma ativista. E segundo, como é importante, como a gente aprende na relação com que é o saber, aquele saber que popular, né? Como a gente aprende nessa relação com né, com a pesca, com os Uhum. pescadores, com os aquicultores, Eu tenho um rapaz lá na Modelo 1, em João Câmara, que você chega assim, Sebastião, vai chover amanhã, ele fala perto de 8 ou 9 ou 10 indicadores. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, é melhor do que aquela previsão do Jornal Nacional, viu? Fantástico. O que ele diz acontece. Então é de uma sabedoria e a gente aprende isso, né? Então a pesca artesanal é importantíssima, né? Porque ela faz parte, essa palavra colônia, né? Vem Uhum. desde tempos, né? Faz parte da nossa história, Da né? nossa Bem história. ancestral. Professor, A pesca sempre foi muito, só para terminar, eu sei que já eu está estou numa função antipática, porque o senhor sabe, quem está nos acompanhando, é bom saber que conversas como essa começam e não tem hora para terminar, É verdade, é verdade. né? Em outros ambientes, né? Só para Mas ficar registrado. assim, acho que os pescadores eram os grandes protetores do nosso país. É isso, é isso. E a ideia de criar as colônias de pesca, né, era para defender, né? Na verdade, os governos lá, isso, né? Eram observadores também. Eles não, a ideia não era apoiar a pesca, e sim eles criaram as colônias de pesca para defender o território. Então a pesca sempre foi muito deixada de lado, né? Ainda bem que hoje nós temos pessoas como vocês, jovens, né? E temos um amadurecimento político, né? E também social da importância dessa atividade, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo né, gente nova transformando, porque o futuro é dos jovens, né? E o futuro é ancestral. Exato. Eu agradeço e olho que eu não sou mais jovem, mas pessoal, infelizmente o tempo é curto. Infelizmente não dá pra gente continuar. Só mas falta virar jampa. Mas Jampa. tá aqui pertinho. Tá aqui pertinho. Mas fique aqui em Natal que é melhor. A gente tem projeto aqui. Muito bom. Olha só, é o último episódio do ano. Em 2026 vem novidade muito boa, tá? Não só mudanças aqui no podcast que vai continuar, mas também em programas e em ações. Tem muita novidade mesmo. Eu quero agradecer a esse patrimônio, a essa potência. Eu é que agradeço sempre por essa conversa, essa aula. Agradeço, né? Muito. E, nosso muito obrigado. Quer só deixar um tchau aqui para o pessoal? Se você quer dizer mais alguma coisa? Não, agradecer por poder, né, falar um pouco aqui sobre um pouco da trajetória nossa, que é nossa mesmo, minha, sua, né, de Luísa de Paulo, do Instituto Federal, Isso. do IBAMA, do IDEMA, né, do MDA, do INCRA. Eu sempre trabalhei muito junto com as pessoas, né? Então, agradecer a possibilidade de estar ratificando, né, esses laços afetivos, porque
É isso que vale a pena, né? Nós que agradecemos pela sua vida, pela sua trajetória, a dedicação que o senhor tem ao setor. Então é isso, pessoal. Foi o último episódio do ano. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo. 2026 vem aí com muita prosperidade. Agradecer a você por essa parceria, por estar conosco. O podcast Papo Pescado é um oferecimento do projeto Maré de Transformações, dessa parceria do Ministério da Pesca com o IFRN.